adolescente. Perfeito, perfeito. Mas vem cá, o que é criança e o que é adolescente? Criança é aquela pessoa que tem a idade até 12 anos. É o famoso KK, isso mesmo, KK, ó. Criança, vamos lá para ficar bonitinho, né? Vamos lá, colocar coloridinho. Criança. Aqui é o que? Adolescente, perfeito. E aqui é o que? Casos especiais. Casos especiais, perfeito. Eu tenho uma criança, tenho um adolescente e tenho os casos especiais. Já caiu em prova? Com certeza, cai direto em prova, coisa básica. Criança é até que idade? 12 anos. Muito fácil, né, pessoal? Adolescente é até quantos anos? Entre 12 e 18. Mas vem cá, aqui tem até, tem a palavrinha até. Já pode modificar o contexto. E aqui tem o quê? Tem incompleto. Incompleto. Incompleto aqui é um N, né? Vamos lá. Incompleto. Ô, letra filha. Vamos lá. Incompleto. Incompleto. E os casos especiais entre 18 e 21 anos. Excepcionalmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser aplicado ao maior, ou seja, pode estender a menoridade até a maioridade. Pode estender sim, é um caso excepcional. Por exemplo, o menor infrator, ele pratica um ato infracional. É a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Pois a criança ou adolescente, ele não pratica crime, ele pratica ato infracional análogo a crime. Perfeito. Então vamos supor que um adolescente pratica um ato infracional. Logo, ele será aplicado a ele o quê? Uma medida socioeducativa ou uma medida de proteção? Obviamente, eu sei que vocês, como seres estudantes, vão responder uma medida socioeducativa. Está corretíssimo. Porque se eu falar em adolescente, vamos lá. Se eu falar em adolescente. Opa, que letra é essa? Ou letra esculhambada? Vamos lá, parecendo letra de médico, né? Se eu falar em adolescente, eu falo que ele sofrerá o quê? Uma medida socioeducativa. Uma medida socioeducativa. Mas a criança, ele sofre o quê? A criança sofre uma medida de proteção. Pois bem, o adolescente praticou um ato infracional. O juiz aplicou a ele uma medida socioeducativa. Vamos lá. Se o juiz aplicou a ele uma medida socioeducativa, o juiz vai sentenciar, vai penalizar, vai falar, não, você praticou o crime, você vai ficar 5 anos de internação. É assim que funciona? Claro que não, concurseiro. Claro que não. O juiz, ele não tem essa discricionariedade, não tem esse poder, essa prerrogativa de chegar e sentenciar ninguém. Primeiro que ele é menor de idade. Outra coisa, não se chama de menor, é menor de idade. O menor de idade, ele pratica ato infracional. A aplicação da norma do Estatuto da Criança e do Adolescente não é uma penalização. Tranquilo? Sempre aquela ideia de beneficiar. Se no Código Penal eu tenho sempre em benefício do réu, é o chamado pró-réu, não é que eu tenho sempre em benefício do adolescente. Perfeito. Então, o juiz aplicou uma medida socioeducativa. Por quê? Porque ele é adolescente. Se o adolescente praticou ato infracional, será aplicado a ele uma medida socioeducativa. Mas se é criança, aí será aplicado a ele uma medida de proteção. Perfeito. Então o juiz, ele não vai sentenciar, não existe essa sentença. Se por acaso, né, vai depender do ato infracional que o menor de idade cometer, o juiz pode internar ele em estabelecimento educacional. Sabe que de educacional, aquelas casas não existe nada. Mas enfim, é uma casa educacional. E a finalidade ali é que o menor saia dali ressocializado, bonzinho, direito, todo... sei que não. Então o menor, a partir do momento que ele vai para uma casa de internação dessa, quem vai avaliar ele é uma equipe de psicólogos, assistentes sociais. Mas vem cá, vai ficar um período nessa casa de internação definido, um prazo definido, determinado? Claro que não. Vocês estão estudando, vocês estão cansados de saber disso. Não tem um prazo determinado. A norma, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que ele é reavaliado em 6 meses. Exatamente. 6 em 6 meses,
o menor ele é reavaliado. Mas qual é o prazo máximo que ele tem que ficar lá? Vamos lá, o prazo máximo é 3 aninhos, 3 aninhos, oh meu Deus, só um pouquinho só. Tinha que ser uns 10 anos, tem cada moleque. Mas vamos lá. A ideia do ECA não é essa, né? A ideia dele é ir para uma casa de internação, para ser educado, coisa que ele não aprendeu em casa. Beleza, né? Se teve que fazer isso, obviamente, é para ele sair um ser humano melhor. Um ser humano melhor. Tranquilo. Então, no máximo que ele ficará na casa de internação, 3 anos. Em 6 meses, ele será reavaliado por uma comissão, por um psicólogo que vai verificar se ele é apto a voltar para a sociedade. Então, se ele foi para a casa de internação hoje, ele pode retornar para a casa dele, na cidade dele, em 6 meses? Pode, se a comissão, os psicólogos verificar que ele tem nada que desabone a figura, a idoneidade dele, obviamente ele pode retornar à sociedade. Tranquilamente, mas a gente tem que ter em mente, em questão de prova, que ele deverá ficar no máximo 3 anos. Mas pergunta, se ele tiver 15 anos, praticou o ato infracional, ele fica até 18 anos. Perfeito. Mas vem cá, e se a comissão avaliar ele e falar assim, rapaz, esse cara, tem jeito pra ele não, bicho, é complicado. Um moleque que quebra tudo, bate na cara de todo mundo. Ele pode ficar até 21 anos de idade? Pode! É um caso excepcional, olha, um caso especial. Excepcional, especial, da mesma forma. Vamos lá, casos especiais de 18 e 21 anos. Ou seja, é o ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente sendo aplicado a um menor inicialmente de idade. Então, olha que interessante. Ele é uma pessoa má, na casa de internação. Ele pode ficar até 21 anos de idade. Agora, pergunta, pode ultrapassar os 21 anos de idade? Claro que não. Se você falou que poderia, estar errado. Claro que não. Não pode. É até 21 anos de idade. Tranquilo? Então, a primeira medida socioeducativa, a gente tem que escrever aqui. Vamos lá. A primeira eu vou colocar bem bonitinho. Desculpa, a primeira é qual é? A casa de internação. É internação. Internação em estabelecimento educacional. Vamos lá. Qual é a segunda medida socioeducativa? Isso aí está expresso lá no artigo 112. Perfeito, lá no artigo 112. E lá no artigo 112 vai falar a segunda medida socioeducativa. Qual seja? Bem fácil, a internação é a primeira, a segunda, a advertência. Pessoal, eu não estou seguindo a sequência dos incisos do artigo 112, viu? Vamos lá, internação, segundo a advertência, o que é a advertência? Admoestação verbal. Admoestação verbal, até eu tô gaguejando. Pessoal, a admoestação verbal é chamar o cara a atenção. Ei, você tá grandinho, hein? Você tá grandinho já para praticar essas atividades aí. Essas atitudes suas não tá boa, você já tá grandinho já. Isso é advertência, pessoal. Uma pequena advertência. Tranquilo. Qual a segunda medida socioeducativa? A terceira medida socioeducativa. São 6, né? De antemão, a priori, vamos adiantar aqui, são 6. Advertência, internação, a outra. Vamos lá. Prestação à comunidade. Prestação à comunidade. Comunidade. Prestação à comunidade. Então, o juiz, ele pode aplicar, é claro, no juízo da infância e da juventude. Porque não é o juízo criminal. O juiz criminal, ele julga casos criminais para imputável. A criança e o adolescente, ele não é imputável. Ele é inimputável. Então, ele não responde na vara especial, não responde na vara criminal, ele responde na vara especial. Qual é a vara especial? Infância e da juventude. Perfeito. Vamos lá? Então, se o menor de idade, ele praticou um ato infracional análogo ao crime X, e o juiz aplicou a ele uma prestação à comunidade. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que prestar uma atividade laboral. Se você tiver que prestar uma atividade laboral, como é que vai ser feito isso aí? Vamos lá. Como é que vai ser feito? O juiz já determina, no ECA diz que você deverá trabalhar no máximo
Quanto tempo? Quanto tempo? No máximo, quanto tempo? 6 meses. Isso mesmo, pessoal. 6 meses. Então, na prestação à comunidade, o camarada, ele trabalha no máximo 6 meses. Olha que bonzinho. Vai trabalhar numa ONG, vai trabalhar num fórum, só 6 meses. Só de botar 1 ano e meio, 2 anos, o moleque tem que trabalhar. Às vezes fica desse jeito porque não trabalha. Não for mesmo, não trabalha, faz nada. Jovem aprendiz, até que idade? 14 anos já pode fazer alguma coisa. Se o Estado já coloca a previsão em lei, já autoriza, já aprova uma previsão, uma legalidade, uma norma, por conta disso, dele começar a trabalhar cedo, é para ele não ficar na rua fazendo nada. Oxi, tem que botar para trabalhar. Vamos lá. Então, na prestação à comunidade, eu tenho um máximo de 6 meses, mas pergunta, quantas horas que ele deverá trabalhar por semana? Bora lá? Quantas horas? 8 horas. 8 horas. 8 horas é o tempo que ele deverá trabalhar semanalmente. Mas pergunta, essas 8 horas pode dar no feriado, durante a semana dia útil, pode cair em qualquer dia? Pode cair em qualquer dia. Por que pode cair em qualquer dia? Vai verificar se não está entrando em incompatibilidade, em conflito com a escola dele, as atividades normais dele. Então não pode entrar em conflito. Para que não entre em conflito, aí sim pode ser em feriado, pode ser em dia comum. Aí vai verificar se não conflita aí com as atividades normais do dia a dia dele. Perfeito, tranquilo, de boa, susto, bora lá. Prestação à comunidade, advertência e internação. Máximo 6 meses, 8 horas semanais no máximo. Próximo, qual é o próximo? Vamos lá. O próximo é chamado de liberdade assistida. Liberdade assistida. Vamos lá, liberdade assistida. O menor infrator, ele praticou um ato, tranquilo. Eu vou, com o juiz, colocar um orientador para ficar, para ficar de olho no menor. Exatamente, eu tenho que verificar se o menor está indo para a escola, se ele está praticando atividade laboral, se ele está fazendo tudo bonitinho para os pais. Exatamente, eu tenho que colocar uma pessoa para ficar de olho no menor. Isso é chamado de liberdade assistida. Mas como cai nas provas? O período mínimo de, vamos lá, um período mínimo de 6 meses. 6 meses. No mínimo 6 meses, o orientador vai ficar de olho grande nesse menor. Tranquilo? Cai bastante em prova, tá? 2, 4, faltam mais 2. Quais são as 2? Vamos lá no quinto. Bem rapidinho. Liberdade assistida, prestação à comunidade, advertência, internação, estabelecimento educacional. Deixa eu lembrar. Obrigação de reparar o dano. Obrigação de reparar o dano. O menor picou um negócio, picou uma pedra no carro. E aí, quem vai ser responsabilizado? É o pai ou o menino? O menino vai ter que pagar? Quem vai ser responsabilizado é o menor. Ele vai ter que pagar. Ele vai ter que fazer uma prestação alternativa. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele vai ter que praticar uma atividade externa, num trabalho, alguma coisa. Ele que vai arcar com os prejuízos. Perfeito. Essa ideia de ir para os pais, porra, é sacanagem. O pai não fez nada, está em casa ou está trabalhando, o menor picando, apedrejando as coisas, e ele vai responder? Claro que não. Quem é que vai responder é o menor. Responder não. A palavra, tudo que prejudique, tudo que menospreze o menor não pode ser dito. Tá bom? Então vamos lá. Então a obrigação de reparar o dano, essa obrigação recai a quem? Ao menor. Ele que tem que reparar, ele tem que trabalhar, arcar com prejuízo. Por isso que a lei autoriza a possibilidade do menor até 14 anos trabalhar como jovem aprendiz de 14 anos, né? Então vamos lá, obrigação de reparar o dano. Tranquilo, qual é a última? Vamos lembrar, deixa eu lembrar, cabecinha. Obrigação, liberdade, prestação. Sim, regime semi-liberdade. Inserção em regime semi-liberdade. Ô, menino, parece até que o cara tá preso, né? Mas não tá, o cara não tá preso.
Pessoal, regime semi-liberdade. Ele deverá, no regime semi-liberdade, praticar algumas atividades para o Estado e, ao mesmo tempo, ele cumprindo, obviamente, essa prestação, ele tendo a liberdade plena. Ele é um pouquinho pior que a liberdade assistida. Na liberdade assistida, ele faz as coisas normais. Mas no regime semi-liberdade, ele pratica uma atividade, ou ele vai para a casa de internação algum dia e retorna. Ele vai praticar alguma atividade para o Estado. Vai praticar alguma atividade para o Estado e vai retornar suas atividades normais. É um regime semi-liberdade. Ele ainda fica preso. Obviamente, não é essa palavra preso. É uma palavra, vamos lá, que a gente não pode menosprezar. Ele ainda fica ligado, ele fica vinculado ao Estado. Tranquilo? Regime semi-liberdade. Pessoal, se você analisar, né, as palavrinhas, eu tenho um P, tenho um A, tenho um I, tenho um L, tenho um O. Formou a palavra... deixa eu ver... Parilo. Lembra de parilo, né? Parilo. Ó, parilo. Tem um amigo não que chama Paulo, lembra de Paulo, Parilo? Parilo. Pessoal, então as medidas socioeducativas é o Parilo, internação, advertência, prestação à comunidade, liberdade assistida, obrigação de reparar o dano, regime semi-liberdade. Agora vai para uma página de questões. Vamos lá ver uma questãozinha que caiu no concurso. Vamos lá, vamos acompanhar, vai aparecer para vocês a questãozinha. A gente vai ver aqui agora. Vamos lá, uma questão que caiu. Ei, concursinho legal, concursinho bom, concursinho do... Pessoal, vamos lá. Vamos responder uma questão. ECA. O ECA considera-se criança. Letra A. Criança, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. E aí, Ave Maria, aqui tá certíssimo, adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Certíssimo, não precisa nem ler os demais, mas é óbvio que a gente vai ler, né? Letra B, criança, a pessoa até 14 anos, exclui 14, criança. Letra C, a pessoa até 11 anos, errado. Criança, a pessoa até 10 anos, errado. Questão bem tranquila, questão sucimelzinha. Vamos para a próxima questão. A internação do adolescente constitui medida privativa de liberdade sujeita ao princípio de brevidade e excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a letra B, 3 anos. Pessoal, vocês viram aí duas palavrinhas, qual seja? Brevidade, vem aqui pra gente, brevidade, e por isso que é interessante a gente responder excepcionalidade. Perfeito. Excepcionalidade. Pessoal, e esses dois aqui é chamado de princípios do ECA. Princípios do ECA. Exatamente. Princípios do ECA ligado à medida socioeducativa, qual seja internação. Internação em estabelecimento. Internação em estabelecimento. Estabelecimento. Educacional. Perfeito. Então, se falar na pergunta, se cair na pergunta quais são os princípios regidos pela medida socioeducativa, internação, estabelecimento educacional, você vai dizer brevidade e excepcionalidade. Mas por que brevidade? Porque a internação em estabelecimento educacional é algo breve. É algo rápido, temporário, provisório, não é algo por muito tempo, por isso fala que é brevidade, tá? E excepcionalidade, obviamente, o ECA e essas medidas socioeducativas é aplicado em último caso, então é a excepcionalidade.
Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, a gente vai continuar disponibilizando alguns vídeos, mas o material por completo, a Dutra Concursos vai disponibilizar através da plataforma. Então, se vocês tiverem interesse, entre em contato com o número que aparecer aqui embaixo.